Bom dia, povo de Sorocaba. Estamos começando mais um programa de família. É com muita alegria que temos a honra de entrar no seu lar, levando uma mensagem de esperança e fé para a sua família. Creia nisso. Nunca é tarde para Deus operar na sua família, restaurar a sua casa e levar você e todo o seu lar a viver um novo tempo. Hoje você vai ouvir mais uma mensagem de edificação, fé e transformação para toda a sua família. A cada semana, centenas de famílias têm sido transformadas pelo poder de Deus. E eu aproveito para convidar você, sua família, para vir fazer uma visita para nós. Nós estamos na Rua Birajara, número 188, na Vila Gabriel, próximo ao Extra da Santa Rosália e ao Senai, também na Santa Rosália. Em todos os nossos cultos tem um programa especial para o seu filho de 0 até 11 anos. Berçário especializado, classes muito especiais e com professores treinados. É o ambiente para a sua família crescer na fé e na palavra de Deus. Vem estar conosco às quartas, às 8 horas da noite e aos domingos, às 10 e 19 horas, com o culto da família. Você é nosso convidado especial, porque família é o nosso maior investimento. Perto eu quero estar de ti, Senhor. Mais perto eu quero estar de ti, ó Pai. Mais perto eu quero estar de ti, Senhor. Mais perto eu quero estar de ti, ó Pai. Sentir o perfume da essência do teu amor, deitar em teu colo, em teus braços bem envolver e sentir teu coração bater. Diga isso, cante. E sentir o teu coração bater. Leva-me ao primeiro amor. Quero sentir o teu calor. Diga mais e mais estar em tua presença e desfrutar da tua essência. Você pode orar onde você está. Diz: Senhor, eu quero estar mais perto de ti. Vem, Senhor, nessa noite aquecer o meu coração. Aleluia. Queremos mais de ti, ó Deus.
desfrutar da tua essência. Coloca a mão no teu coração e cante assim, ó. Leva-me, Senhor. A mão no teu coração. Diga isso ao Senhor. Mais perto de ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Mais perto de ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Pra mais perto de ti. Leva-me, Senhor, pra mais perto de ti. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Diga. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Cante, presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Cante, igreja. Na presença dos deuses, a ti cantarei Aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja de Jesus Cristo é chamada de eclesia. E eclesia é todo o povo de Deus espalhado no planeta Terra. O povo de Deus não tem uma denominação, não tem uma placa de igreja. Eu posso dizer que o povo de Deus tem uma cor, que é a cor vermelha, pelo fato que eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas o povo de Deus não tem um nome assim fora este. Povo de Deus. Não são as denominações que representam o reino de Deus. Quem representa o reino de Deus é a eclesia, a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra. Essa igreja espalhada em toda a face da terra também pode estar localizada num continente. A igreja que está na Europa, a igreja que está lá na Ásia, a igreja que está lá na América do Norte, a igreja que está na América Latina. Então nós podemos chamar de igreja também, de forma continental, o povo de Deus espalhado. Mas podemos também chamar de igreja o povo de Deus numa determinada região. Por exemplo, quando você lê a carta de Cristo às igrejas da Ásia, veja que interessante, ele fala sobre as igrejas da Ásia, que é um continente nesse momento, mas manda mensagem para a igreja, por exemplo, de Tiatira, que é uma cidade, Éfeso, que é uma cidade. Então, a eclesia, ela é exatamente isso, o grupo, a união daqueles que creem em Cristo Jesus, numa determinada cidade.
Mas podemos também dizer que a eclesia pode ser um grupo de pessoas que estão dentro de uma denominação. Um grupo de pessoas que estão dentro de uma denominação. E podemos até afirmar que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali há uma eclesia, uma igreja, com todo o potencial que tem uma igreja de Cristo nos continentes, nas grandes cidades. Também pequenos grupos têm todas as condições de fazer a obra de Deus. 2 pessoas que se reúnem em nome do Senhor para fazer a obra de Deus, eles estão equipados, preparados para realizar a contento de Deus uma grande obra. Então, mais particularmente dizendo para você e para mim nessa noite, que você é a eclesia de Deus. Em você tem todas as condições para Deus usar, para Deus transformar tuas palavras, teus atos em bênçãos para aqueles que estão ao seu redor. Bênçãos para aqueles a quem você compartilha o teu trabalho, os teus estudos. Bênção para o lugar onde você mora, porque você, como igreja de Deus, tem todas as condições, todo o equipamento necessário para que Deus possa te usar. Você recebeu tudo isso ao aceitar a Cristo como Senhor e bastante Salvador da sua vida. Amém? Mas nós não sabemos, porque isso é um fenômeno muito grande, que nós vamos nos deixando levar pelo mundo que nos aperta, nos provoca a todo instante. Ontem lá no jantar, eu conversava, não sei com quem, agora me falha a memória, com quem eu estava conversando, que ele disse que a igreja está dentro da cidade, né? Dentro da cidade mundana, e a igreja, ela está sendo apertada por este mundo, e conversávamos que muitas vezes essa igreja, seja ela de uma cidade, de uma região, de uma denominação, ela muitas vezes o muro está quebrado, o muro está destruído, e isso facilita a presença do mundo, dessa cidade mundana, dentro da cidade de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E algumas vezes nos pegamos realizando coisas que só se faz lá no mundo. Algumas vezes nós visualizamos situações conflitantes para o nosso espírito que só se enxerga lá no mundo. Então, nesse momento, eu quero com vocês ler mais um texto que mostra o perfil de uma igreja que eu chamaria de uma igreja exemplo, mesmo vivendo no quartel-general do inimigo, ela se manteve casta, santa, com toda a estrutura para Deus usá-la. Ela não se deixou influenciar pelo mundo da época que ela viveu, e muito menos pela cidade aonde essa igreja estava instalada. Então, vamos novamente voltar ao livro aos Romanos, capítulo 16, Paulo faz um anúncio aí, né, da igreja de Roma, e diz que a fé deles era conhecida no mundo todo, como lemos, e agora nós vamos saber por que esta fé era conhecida pelo mundo gentil. O que tem de especial nessa igreja que abala o mundo gentil, que faz dela um referencial para o reino de Deus. Vamos ver? Vamos acompanhar devagar, com calma, o texto bíblico? Aos Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Me arranja só um pouquinho de água que eu vou precisar. Versículo 1 diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sancreia. Apóstolo Paulo sabe que Febe, ela quer ir para Roma, e provavelmente pediu referência ao apóstolo Paulo,
aonde ela deveria ir, em que local ela deveria buscar os irmãos, os salvos, e ele disse: eu não tenho dúvidas, minha irmã Febe. Muito obrigado, pastor Paulo. Eu não tenho dúvidas que você deve buscar a comunidade romana nossa, porque eles são 10. E antes que Febe chegasse lá, apóstolo Paulo coloca o seguinte: olha, eu recomendo, em outras palavras, vocês recebem Febe como se estivesse recebendo a mim mesmo. Vocês tratem Febe com muito carinho, com muito cuidado, porque ela tem um perfil extraordinário. O que ele diz sobre ela? Que está servindo a igreja em Sancreia. Então ela não é um passageiro do tempo. Ela não é um vento que vem e que vai. Ela tem endereço fixo. Ela trabalhou em Sancreia e ela está indo para Roma. Provavelmente ela vai de mudança para Roma. E o apóstolo Paulo disse: olha, essa mulher não é uma mulher perdida, não é uma mulher sem direção. O testemunho dela é conhecido em Sancreia, e vocês a recebam aí, porque ela é uma mulher de Deus. E diz mais, no versículo 2: para que a recebais no Senhor, como convém os santos. Como é que se recebe alguém como convém os santos? Com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado. Se recebe um santo abraçando esse santo, recebe esse santo louvando ao Deus desses santos. Então é assim que se recebe Febe. E apóstolo Paulo não tem dúvidas que a igreja em Roma vai fazer exatamente isso que ele está falando aqui, que eles deveriam receber Febe como uma mulher santa. E outro motivo: e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Em outras palavras, vocês deem a Febe tudo aquilo que ela necessitar. Se ela precisar de uma carta de fiança, se virem, preparem a carta de fiança. Se ela precisar de alguém para ser um amigo, um cooperador, arranje essa pessoa. Se Febe não tiver aonde morar, aluguem uma casa para a Febe. Quando ela chegar na rodoviária de Sorocaba, pelo menos 3 carros estejam lá esperando Febe, para que ela possa escolher qual carro ela quer entrar. Porque ela é Febe, ela é diaconisa da igreja em Sancreia. E o apóstolo Paulo não tem dúvidas que a comunidade lá em Roma vai recebê-la com todo carinho e com todo amor. E ele continua dizendo a respeito dela no versículo 2 ainda, ó, porque tem sido, o que ela faz? Qual o ministério de Febe? Tem sido protetora de muitos e de mim. Então veja o perfil dessa mulher. Ela é diaconisa em Sancreia, ela é uma mulher de testemunho íntegro, limpo, claro, e ela é uma mulher que ajuda os outros. Quando alguém está passando necessidade, ela não pensa 2 vezes, ela vai, conversa com a pessoa e ajuda a pessoa. Quando o apóstolo Paulo passou nas suas viagens missionárias, ele teve a felicidade de conhecer Febe, e num desses encontros, Febe auxiliou o apóstolo Paulo em suas necessidades. Provavelmente lavou sua roupa, provavelmente costurou suas roupas, provavelmente providenciou pouso, alimentação, descanso para o servo de Deus. Por isso que essa mulher, Febe, que está chegando na igreja em Roma, ela não é um vento, não é uma pessoa perdida, sem lenço, sem documento. Ela tem um referencial e ela tem um testemunho de vida. E tem algo extraordinário nessa Febe. O apóstolo Paulo está orientando a igreja: saiam da frente, porque a mulher é um trator para trabalhar. Vocês não impeçam o trabalho de Febe, porque eu tenho certeza, quando ela chegar aí em Roma, ela vai abrir portas, ela vai destruir muros, ela é um trator para trabalhar para o reino de Deus. Essa é a mulher que eles vão receber na comunidade de Roma, e essa comunidade está apta, ela está apta, preparada para receber tamanho patrimônio, porque uma comunidade de ciumentos, uma comunidade de medrosos, uma comunidade de carnais,
não vão suportar a presença da Febe lá dentro. Febe vai colocar as coisas de cabeça para baixo, porque ela tem uma vida comprometida com o reino de Deus. Apóstolo Paulo diz a vocês: recebem Febe e se preparem, porque quando essa mulher começar a trabalhar, as coisas vão começar a acontecer. Versículo 3, ele fala alguma coisa a mais sobre a igreja lá em Roma. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. O que vocês acharam aí dessa apresentação? Saudai a Priscila e Áquila. Está certa essa apresentação? Como é que vocês apresentariam esse casal? O que vocês acham? Está certo aí ou está errado? Está certo ou está errado? Historicamente está errado. Historicamente, e nesse momento da história, a mulher nunca está à frente do homem. Não é isso? O certo, quem me dera falar que o certo, né? O comum acontecer seria mais ou menos assim: saudai também Áquila e Priscila, claro. O ego masculino é elevado à potência máxima, né? O homem é a locomotiva principal desse grande trem. Mas veja que interessante que o apóstolo Paulo escreve e diz assim: não, eu quero saudar também os meus amigos Priscila e Áquila, dando a entender que esse casal, o ministério era voltado para a mulher e não para o homem, dando a entender que o carro-chefe daquela família era Priscila e não Áquila. Áquila, ele estava abaixo do ministério de Priscila. Esse é o entendimento que eu tenho, porque essa expressão, colocando a mulher na frente, não é comum acontecer em outras cartas, inclusive. Mas na comunidade de Roma, eles não estão preocupados se é macho, se é fêmea, se é homem ou mulher. Eles não estão preocupados se é rico ou se é pobre. A única preocupação deles é o seguinte: é lavado no sangue de Jesus? Então bem-vindo em nome do Senhor. Essa é a preocupação da igreja de Roma. Veja que visão que tem essa igreja. Apóstolo Paulo não precisa explicar por que ele colocou Priscila na frente. Não há essa explicação no texto. Ele simplesmente redige a carta, manda a carta, o pastor daquela comunidade vai ler a carta e ninguém vai ficar chocado. Meu Deus, coitadinho do irmão, ficou em segundo lugar. Oh, Jesus guarda Áquila, Jesus tem misericórdia de Áquila. Não foi necessário, porque Priscila era proeminente nessa comunidade. Priscila era exatamente a vocação principal daquela família, e Áquila aceitou isso para a sua vida como benefício, como bênção de Deus para a sua vida também. E a comunidade romana, ela entendeu que o carro-chefe daquela família era Priscila e não Áquila. Olha que interessante. Não é uma comunidade de preconceito, né? É uma comunidade de mente aberta. Não há problema nenhum. Na comunidade de Cristo, aqui não tem mais escravo nem senhores, não é isso? Não há homem, não há mulher, todos aqui são iguais, lavados e remidos no sangue do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo pode escrever e colocar Priscila à frente, mas diz algo extraordinário sobre esse casal. Ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus o quê? Alguma tradução aí tem colaborador? Tradução grega é cooperador. E nós vimos aqui um dia na reunião de liderança a diferença entre colaborador e cooperador. Esse casal, ele coopera, ele coloca a mão, ele faz as coisas movimentar. Priscila e Áquila não são de esperar, eles são de fazer. O que é necessário fazer, eles fazem. Versículo 4. Olha o que esse casal fez, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Gente do céu, 10 casais nessa igreja, como Priscila e Áquila,
nós vamos impactar Sorocaba para Cristo. Porque esse casal não teme nada senão o nome do Senhor. Por causa do apóstolo Paulo, o casal colocou a cabeça a prêmio. Ele não explica o que é, mas como o apóstolo Paulo era odiado nesse momento histórico, provavelmente esse povo, esse casal, deve ter interferido em algum problema que ele teve com romanos, com judeus, e por causa disso, colocaram a cabeça a prêmio, quer dizer, quase perderam a cabeça. Que casal, que lucidez espiritual. Eles não estavam preocupados em preservar a própria vida, não. Eles entendem que o apóstolo Paulo é o teólogo de Deus, é o homem que Deus está usando, é a cabeça pensante naquela comunidade, naquele povo daquela época. E eles entendem que se alguém tem que morrer aí, que não seja o apóstolo Paulo, seja nós. Que casal tem a igreja de Roma. Vocês já imaginaram vocês com um casal desse lado aí, cooperando com vocês no trabalho de jovens, no trabalho de senhoras, senhores dessa igreja? Que coisa extraordinária. E diz mais sobre eles, versículo 4: e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. E os gentios sabiam da importância do apóstolo Paulo. Ele não diz aqui em que condições ele correu o risco de morte, mas me vem à mente o pensamento que Paulo passou por uma situação constrangedora, ao ponto de chegar à morte, que as igrejas lá dos gentios ficaram em oração, ficaram em intercessão, e quem salvou a pele do apóstolo Paulo foi Priscila e Áquila, de forma que o nome de Priscila e Áquila corriam por todas as congregações espalhadas no mundo gentil. Tipo assim, oremos agora, não pelo apóstolo Paulo, mas oremos agradecendo a Deus pela vida desse maravilhoso casal, que é Priscila e Áquila. Continuemos. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Meu Deus do céu, não para, né, irmão Paulo? Não para de referência ao casal. É impressionante que o casal tem qualidades extraordinárias. É um povo simples, mas um povo proeminente naquela comunidade. Eles não são assim esquenta-banco. Eles não é mais um enrolado na igreja, não arrolado, mas enrolado. É um casal determinado a fazer o que é necessário fazer e não ser peso para ninguém. Eles não querem ser apenas assistentes de cultos, mas querem fazer alguma coisa para Deus. Então o que eles fizeram? Abriram na casa deles uma igreja. Quer dizer, eles colocam a cabeça a prêmio, são cooperadores do apóstolo Paulo, ajudam a igreja em Roma e ainda tem uma igreja na casa deles. Isso me chama a atenção, ou seja, a palavra eclesia está presente aqui, ó. Saudai também a eclesia, a igreja que se reúne na casa deles. Quer dizer, eles fizeram do piso da casa deles o lugar por onde o reino de Deus poderia se estabelecer. A casa de Priscila e Áquila é uma extensão da igreja de Deus. O que acontece no domingo lá na reunião principal, acontecia também no meio da semana na casa de Priscila e Áquila. O que vocês acham desse casal? Quem gostaria desse casal? Levante a mão. Gente do céu, hein? Eu abriria qualquer trabalho missionário se eu tivesse Priscila e Áquila do meu lado. Eu abriria qualquer trabalho missionário, porque esse casal é 10. Continuemos a leitura, versículo 5. Tem mais gente nessa comunidade de Roma. Saudai igualmente. Saudai meu querido Epeneto, primícia da Ásia para Cristo. Esse homem Epeneto, apóstolo Paulo chama ele de meu querido, meu amado, um homem gentil, um homem querido, um homem fraternal, um homem que quando a gente chega perto dele, não tem mais vontade de sair. A forma de ele nos tratar, a forma de se expressar, é algo que nos chama a atenção. Ficar ao lado de Epeneto
é trazer tranquilidade à alma. Epeneto não sai da boca dele nenhuma palavra torpe. Quando o Epeneto fala, sempre é uma palavra equilibrada, consciente, conciliadora, vinda de Deus. Apóstolo Paulo diz que ele é as primícias da Ásia. Olha que interessante, é uma das primeiras pessoas que aceitaram a Cristo Jesus naquela redondeza. E mesmo sendo as primícias da Ásia, depois de muito tempo ele mantém ainda o perfil gentil, o perfil educado, de conversar com as pessoas, de orientar as pessoas. Quando havia um problema na igreja em Roma, procura Epeneto. Por que Epeneto? Ele tem a palavra certa, o jeito certo, ele não tem pressa, ele é educado, é equilibrado, sabe o que está fazendo. Que coisa linda esse Epeneto, hein? Esse homem que não levanta a poeira, não joga mais lenha na fogueira, mas é o homem que busca resolver as coisas, para que o reino de Deus viva em paz, viva em harmonia no meio do rebanho. Versículo 6, esta é boa, hein? Essa daqui é boa, versículo 6. Saudai a quem? Meu Deus, como assim Maria? Desculpa as Marias, tá? Mas Maria é igual arroz, não é? Maria é igual ovo frito, tem em toda a mesa, todo mundo conhece Maria, acho que quase toda casa ou família tem uma Maria no meio, de uma forma ou de outra tem uma Maria ali na descendência familiar, porque Maria, João, Antônio, não é? Imagina eu mandando uma carta para o pastor Eduardo: pastor, manda uma saudação lá para o irmão Antônio. O pastor está ficando maluco. Uma igreja desse tamanho, ele manda uma informação para o irmão Antônio. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Comunidade romana, uma comunidade grande. Apóstolo Paulo manda uma carta e diz assim: saudai também a Maria. Ah, mas como descobrir Maria? Olha, a Maria e a Marias. Esta Maria aqui, ela tem uma qualificação extraordinária que está no final do versículo 6. Versículo 6, o que diz ela? Que muito trabalhou por quem? Pela comunidade romana. Então ela tem uma qualificação. Quando o apóstolo Paulo disse: saudai a Maria, dê um abraço em Maria por mim, toda a comunidade sabia que a Maria que ele estava se referindo era Maria, que até então trabalhava para a comunidade de Roma. Esta mulher era extraordinária. Se ela fosse no banheiro e o papel higiênico tivesse caído no chão, ela pegava o papel e jogava no cesto de lixo. Se ela fosse no banheiro e a pia do banheiro estivesse suja, ela limpava a pia, limpava o vidro, fechava a torneira, porque ela é Maria, ela é comprometida com o reino de Deus. Se ela passasse e encontrasse um papel no chão, uma vassoura fora de lugar, ela parava e arrumava. Era uma mulher que por onde ela passava, as coisas voltavam à sua normalidade. Ela muito trabalhou para a igreja em Roma, diz o apóstolo Paulo. Todos sabiam na comunidade de Roma quem era Maria. Talvez eu possa fazer uma pergunta nessa noite. Se alguém citar o teu nome, o que eles vão se reportar? Eu posso até fazer o seguinte: se alguém falar até a respeito do teu nome aqui nessa comunidade, o que eles vão falar a respeito de você? A respeito de Maria, a informação é extraordinária. Ela muito trabalhou entre a comunidade romana. Uma mulher que deu sangue, deu a vida pela comunidade, porque entendeu que aquela comunidade era a eclesia de Deus, a igreja de Deus, o corpo de Cristo na terra, o edifício de Deus na terra. Versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo
antes de mim. 3 informações extraordinárias sobre Andrônico e sobre Júnias. Primeiro, eram parentes do apóstolo Paulo. E por que eles não aparecem nas outras cartas do apóstolo Paulo? Por que nenhum dos escritores do Novo Testamento fazem menção a Andrônico e a Júnia como parentes do apóstolo Paulo? Porque é um pessoal, são pessoas que se escondem atrás da cruz de Cristo. Eles não se valem do nome do apóstolo Paulo para ter proeminência na comunidade. São primos, quem sabe primos do apóstolo Paulo, mas eles não lançam mão disso para se aparecer, para ter favores no meio da comunidade. Precisa o apóstolo Paulo dizer para a comunidade: manda uma saudação especial a Andrônico e a Júnias, porque são meus parentes. Outra informação sobre esse casal: foram companheiros de prisão, e não há informação sobre eles, pastor Eduardo. Eu tive o cuidado de buscar isso, e não há informação sobre ele, sobre as prisões do apóstolo Paulo. E numa dessas prisões do apóstolo Paulo, não é somente Lucas que está ali junto com ele, mas é também esse casal, parentes do apóstolo Paulo, que foram presos por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E há mais informação sobre esse casal, ainda no versículo 7, os quais são notáveis entre os apóstolos. Os apóstolos tinham eles como exemplo de fé cristã. Eles notaram o comportamento desse casal e aprovaram como um homem e uma mulher de Deus. O que vocês acham que é essa comunidade romana? O que vocês acham a respeito desse time? É um bom time? É um time extraordinário esse, rapaz. Porque eles trabalham, dão a vida pelo outro. Que coisa extraordinária. Versículo 8. Saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. O que é dileto amigo? Como é que tem a tradução de vocês aí? Alguém tem tradução diferente? Amado amigo? Amado irmão. O meu dileto, diz aqui, filos, amigo no grego. Este homem, Ampliato, era aquele homem que o apóstolo Paulo tinha liberdade de conversar, de abrir o coração. Todos nós precisamos ter um Ampliato na nossa vida. Ninguém vive sozinho, ninguém resolve as coisas sozinho. O apóstolo Paulo tem um amigo na comunidade de Roma, provavelmente era um homem que orientava o apóstolo Paulo, mandava carta também para o apóstolo Paulo, um homem que se preocupava com a obra missionária, que fazia aquelas perguntas básicas que é preciso fazer. E aí, apóstolo Paulo está firme nos caminhos do Senhor. Parece, a meu ver, Ampliato tem aquela expressão assim: você ainda é crente, apóstolo Paulo. Palavras assim que mexem com as estruturas do apóstolo Paulo. Enquanto que outros querem relatório das viagens missionárias, Ampliato é amigo do apóstolo Paulo. E quando nós somos amigos de uma pessoa, nós fazemos perguntas extraordinárias. Nós entramos na vida da pessoa, nós conversamos intimamente com a pessoa. Apóstolo Paulo tem alguém com quem ele pode dialogar no Senhor. É Ampliato. Um homem com coração aberto, que pode entender as dores, as loucuras, os pecados do apóstolo Paulo. Um homem que é o guarda-chuva do ministério do apóstolo Paulo. De tempo em tempo, ou uma carta vem, ou uma carta volta. De tempo em tempo, eles se encontram para comer, para conversar, para dormir debaixo do mesmo teto e ter a noite toda para conversar, dialogar, colocar conversa em dia. Ele tem alguém com quem o coração dele pode abrir. Gente, que comunidade, hein? Que comunidade é essa, comunidade romana? Eu queria fazer parte dessa comunidade. Versículo 9. Saudai a Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Mais uma vez a palavra cooperador é um homem que faz, não fala, ele faz. E também meu amado Estaques,
novamente um homem compassivo, misericordioso, amigável, com amabilidade, é esse Estaques. Versículo 10. Saudai a Apeles. O que diz aí sobre Apeles? Ele foi? O que vocês acham que pode ter acontecido com esse homem? Para ser chamado de aprovado. Hã? Ele foi provado. Se ele foi aprovado, é porque ele foi provado. Ou seja, este homem aqui, Apeles, ele passou por uma situação tão difícil, que a comunidade romana ficou com a mão na boca, dizendo: ai, será que ele vai suportar? Será que ele vai aguentar a pressão? Será que ele vai suportar o solavanco da vida sobre ele? O texto não diz para nós o que é, mas diz o resultado final, que depois de ter passado por um desafio extraordinário, do qual nós não sabemos o que é, apóstolo Paulo disse: ele foi aprovado. Gente, que chancela maravilhosa, né? Olha, quando nós fomos ao encontro do Senhor Jesus, nós precisamos desse selo divino, aprovado. Passou pela enfermidade e não negou meu nome, aprovado. Passou pelos problemas financeiros e não negou meu nome, aprovado. Passou por lutas na comunidade, mas não perdeu a fé, aprovado. É assim esse homem, um homem aprovado. E aqui para nós, um homem que é aprovado é um homem de confiança. Pode entregar a chave da igreja para ele, porque é um homem honesto, é um homem transparente. A comunidade toda conhece a vida de Apeles e sabe que é um homem aprovado. Tudo que ele faz volta-se para a glória do nome do Senhor Jesus. A vida dele glorifica a vida do Senhor Jesus Cristo. Que comunidade é essa romana? Saudai-os da casa de Aristóbulo. Atenção, Aristóbulo, vou pular aqui Herodião, tá? Saudai-os da casa de Aristóbulo. Vá para o versículo 11 no final. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Essas duas pessoas, Aristóbulo e Narciso, provavelmente eram homens da classe mais alta em Roma. Provavelmente eram, quem sabe, da classe política de Roma. Vê aonde a comunidade romana foi colocar o pé. Há pessoas proeminentes na comunidade de Roma. Há homens com entendimento na igreja de Roma, homens estudados, homens que conhecem o seu momento histórico, homem que opina nos problemas da comunidade, homens que têm acesso ao governador, ao principal daquela comunidade. São homens importantes, e esses homens importantes, eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Que comunidade! Versículo 12. Versículo 12. Lindo esse versículo. Saudai a quem? Trifena. Que nome lindo, maravilhoso, rapaz. Você já pensou se o pastor Eduardo pudesse ter mais filhos? Não sei se eles querem, né? Mas fica lindo, Eduardo. Olha aqui, olha para mim, meu filho, olha para mim. Ó, Trifena Bortolossi. Coisa linda, né? Vocês aí, tem alguma mulher grávida aqui? Levanta a mão. Tem alguma grávida aqui? Tem alguma grávida? Não tem ninguém? Agora ninguém está esperando filho, né? Agora ninguém quer esperar filho, né? Mas se estiver esperando um garotinho aí, olha aí, duas garotinhas aí, Trifena da Silva. Tranquilo. Ou Trifosa, você acha Trifena foi feio? Pega Trifosa, é melhor do que Trifena. Agora, vocês sabem quem são Trifena e Trifosa? Trifena significa delicada. E Trifosa significa deliciosa.
Trifena e Trifosa. Trifena, delicada. Trifosa, deliciosa. E por que esses nomes? O nome nos reporta a uma situação interessante. Provavelmente Trifena e Trifosa eram gêmeas. E como gêmeas e mundanas, os pais mundanos, provavelmente elas foram entregues ao culto a Afrodite, que tinha a sua sacerdotisa sexual. Toda culto a Afrodite tinha lá a sacerdotisa sexual. Por isso que o apóstolo Paulo pede para que as mulheres não cortem os cabelos. Por quê? Porque nesse momento, uma mulher que estivesse em atividade no templo de Afrodite, ela tinha que cortar os cabelos, para que todos os homens soubessem que ela estava adorando Afrodite, e que ela estava à disposição dos homens. Entendeu? Então, provavelmente, Trifena e Trifosa, por serem gêmeas, quer dizer, o misticismo ainda é maior, os deuses me deram essas duas garotas. Provavelmente a mãe de Trifena e Trifosa pensaram dessa forma: os deuses nos conceberam essas duas gêmeas, então nós vamos retornar aos deuses o benefício que eles nos deram, vamos colocá-la lá no templo de Afrodite. Essas duas mulheres, Trifena e Trifosa, delicada e deliciosa, nomes de quem frequenta culto de Afrodite. Não é nome romano, a gente percebe que não é nome judaico, não é nome nem mesmo do gentio, mas é coisa de romano. É coisa de romano, quer dizer, de culto aos deuses, ao panteão romano. Trifena e Trifosa não tem nada a ver com o reino de Deus, mas elas não têm mais identidade. Provavelmente Trifena e Trifosa aqui são anciãs com mais de 80 anos de idade. Olha aí, mais de 80 anos de idade. Olha como essas duas senhoras chamavam a atenção lá na comunidade de Roma, ao ponto que o apóstolo Paulo escreve e diz assim: olha, não esqueça de dar uma saudação especial àquelas duas velhinhas maravilhosas, delicada e deliciosa. Dê um abraço nelas, dê um beijão naquelas bochechas enrugadinhas, né? E diga que eu as amo muito no Senhor. Que coisa linda! Dentro da comunidade de Roma tem anciãs que têm a liberdade de ir e vir, anciãs que se respeitam, que é respeitada dentro da comunidade, mesmo com um histórico extraordinário de vida, com um testemunho maravilhoso de resgate, né, de libertação, de salvação, de limpeza de mente e de coração, mesmo vivendo debaixo das opressões de Afrodite, elas foram encontradas e alcançadas pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? É assim que Jesus faz. Jesus liberta. Na comunidade de Roma, eles acreditavam nisso, eles apostavam nisso, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Salva os homens da corte, salvam os políticos, mas salva também prostitutas, né? Mulheres da vida, viciadas em droga. Essa comunidade acreditava nisso, que Deus salva e transforma pessoas. Por isso elas não eram vigiadas, ninguém tinha medo de Trifena e Trifosa. Elas poderiam entrar, sair, desenvolver ministérios dentro da igreja, porque a comunidade sabia que elas foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Que coisa linda, né? Como Deus faz as coisas, né? A comunidade de Roma entende que é importante anunciar Jesus, porque quantas trifenas estão lá junto a Afrodite, quantas trifosas sofrendo lá nos cultos de Afrodite. Então eles anunciam o evangelho e resgatam para o reino de Deus essas mulheres tão especiais para aquela comunidade. Ainda no versículo 12, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Ela é estimada, ela é do coração do apóstolo Paulo. Versículo 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Meu Deus, vocês não sabem a alegria que é para nós, quando pregamos aqui, pregamos acolá, e não conseguimos interagir com a comunidade.
Vocês não sabem como é difícil você chegar numa comunidade que não conhece ninguém, e você chega para pregar, e termina o culto, o pastor vem com uma oferta, bota você no aeroporto, você vai embora, e não tem o que, não há um referencial. Você não deixou uma marca, você não recebeu marca, você não impactou e não foi impactada. As comunidades de Cristo precisam entender que os servos de Deus que passam por vocês e que estão no ministério com vocês, precisa de uma mãe, precisa de um irmão na fé, precisa de uma casa onde ele pode abrir o coração, uma casa onde ele pode conversar, contar piada, falar do Corinthians que ganhou, parece, não foi? Ô, louco! Quanto foi? Foi 2-0? Para quem? Isso, não era para falar, irmão. É isso aí, fazer o quê, né? Então tem que ir lá ouvir falar do Corinthians, não tem jeito. A comunidade precisa criar. Apóstolo Paulo disse que lá em Rufo, a mãe de Rufo era a mãe dele, porque ele chegava na comunidade para pregar, para ensinar. Tinha um lugar onde ele podia brincar, se descontrair, esquecer que era apóstolo, esquecer que ele era missionário, queria ser homem, queria vestir uma bermuda, um chinelão no pé, não é assim? Lá na casa de Rufo, ele tem essa liberdade, ele senta à mesa, come o que tem, brinca com as crianças, sai com o cachorro, passeia com o cavalo, tem essa liberdade na casa de Rufo, e os servos de Deus precisam disso. O homem de Deus não é esse homem forte que vocês estão vendo aí, que prega, que ora, que intercede. Não, é humano. É humano que necessita de um teto, necessita de um abraço gostoso. E eu louvo a Deus por vocês. Vou abrir um parênteses aqui, né? Eu louvo a Deus porque as amizades que eu já fiz aqui são extraordinárias. Amém? Eu sinto falta de vocês, essa é a verdade, viu, Marcelo? Eu sinto falta do Marcelo, sinto falta de todos vocês aqui, por causa dessa receptividade, essa forma gostosa de irmandade, de abraçar, de estar junto. É isso aí, esse é o caminho do Senhor. Quanto mais casa, quanto mais irmãos espirituais, quanto mais mães espirituais tivermos no meio da comunidade, mais forte a comunidade será. Versículo 14: saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, grave esses nomes, hein? Vou ler de novo. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Quem é este time? Provavelmente de escravos. Olha aí, eles são escravos em Roma. São escravos. Esses nomes deles provavelmente diz respeito ao Senhor a quem eles servem. Não é o nome deles. Não são nomes para eles isso aqui. É uma referência aos senhores ao qual eles estão subjugados. São escravos. Mas na comunidade de Roma, eles não são chamados de escravos. São chamados de irmãos. Irmãos. Na casa de Deus não tem escravo. Todos são iguais, amém? Todos são iguais, são chamados de irmãos. Vê que interessante, lá em Roma nós temos políticos convertidos, mas temos também escravos convertidos. E os políticos e os escravos, e os velhos e os novos se encaixam perfeitamente na igreja de Jesus Cristo. Eu acho que é o único lugar nesse mundo em que a heterogeneidade é bem-vinda. É o único lugar nesse mundo onde as diferenças são bem-vindas, porque elas se completam e se acham em nós, em mim, em você, em todos nós. Amém? Que coisa linda, hein? Saudai, versículo 15, Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Vê que interessante? É um grupo que está sempre junto, sempre trabalhando para o Senhor, trabalho e prega o evangelho, uma amizade fora de série. Apóstolo Paulo reconhece este grupo de forma extraordinária. E termina no versículo 16 dizendo o seguinte: saudai-vos uns aos outros com... Você acabou de assistir mais uma mensagem de transformação para a sua vida e sua casa.
É com grande alegria que eu quero também convidar você e sua família para participar das celebrações dos 63 anos de aniversário da nossa igreja. Neste mês de abril e também em maio, nós teremos cultos especiais aqui em nossa igreja. Receberemos muitos pastores que estarão ministrando a palavra de Deus, celebrando conosco esse tempo especial de 63 anos de fundação da nossa igreja, 8 anos de um grande processo de restauração e avivamento que Deus nos mandou, e você não pode ficar fora dessa grande festa durante o mês de abril e no mês de maio. E o nosso encerramento deste grande programa de aniversário de 63 anos será no dia 14 de maio. Anote essa data, 14 de maio, às 7h30 da noite, nós estaremos com milhares de pessoas no Recreativo Campestre para uma ministração especial com o Fernandinho. O pastor e cantor Fernandinho vai participar da celebração, do encerramento dos nossos 63 anos de fundação. Será uma noite especial, com milhares de pessoas adorando ao Senhor e também recebendo a palavra de Deus. A entrada é franca e você tem que estar conosco. 14 de maio, 19h30, no Recreativo, grande festa de 63 anos da Igreja Batista Independente Sorocaba, a igreja onde família é o nosso maior investimento. Deus abençoe você, a sua família. Foi um prazer estar mais uma vez chegando na sua casa com uma palavra de transformação. Venha nos visitar e a nossa oração é para que você nunca desista da sua família, porque Deus tem grandes coisas ainda para você. Convidamos você e sua família para participar de uma de nossas reuniões. Venha ouvir a palavra de Deus e receber um toque de Jesus em sua vida e sua família. Aos domingos às 10 e 19 horas, Culto da Família. Às quartas às 20 horas, Culto da Vitória. Em todos os nossos cultos temos uma programação e um espaço especial com berçário e também para crianças até 11 anos. Venha estar conosco, sua família é a nossa missão. Família, nosso maior investimento. Você sonha em tirar a sua carteira de habilitação, renovar ou adicionar categorias? Venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem os melhores preços, dispõe de uma moderna frota e tem instrutores aptos a levá-lo a uma aprovação rápida e tranquila. A Autoescola Ideal é a primeira e a única da região a construir o seu próprio centro de treinamento para motociclistas. Então venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem sempre uma pertinho de você.